Olá a todos, eu sou a professora Paula Mishima, da Universidade Federal de Pernambuco, sou professora do curso de Engenharia Naval e gostaria de agradecer pelo convite para participar desse seminário de Engenharia Naval, ao professor Miguel e ao professor César, e também parabenizar a todos da organização pela realização desse evento. Nesse seminário eu vou falar sobre o LABEC, que é o Laboratório de Corrente Contínua Circulante, que consta nas instalações do nosso curso de Engenharia Naval, lá na UFPE. Então, o conteúdo da minha apresentação vai ser uma breve apresentação do curso de Engenharia Naval, da UFPE, falar sobre as instalações que nós possuímos, em especial sobre o laboratório LABEC e um pouco mais de detalhes sobre o equipamento CWC, que é o Circulating Water Channel, que tem lá no laboratório. Discutir também um pouco sobre os temas de pesquisa que a gente vem realizando atualmente e falar como as pessoas interessadas podem colaborar também. Então, o curso de Engenharia Naval da UFPE é uma das áreas acadêmicas do Departamento de Engenharia Mecânica da universidade, né? E essa universidade é a primeira do Nordeste brasileiro a oferecer um curso de graduação em Engenharia Naval. No país, o nosso curso é o terceiro a ser criado. Ele passou a existir em 2011 e iniciou as aulas no segundo semestre do mesmo ano. Nas nossas instalações, a gente tem a área administrativa, com gabinetes de docentes, escolaridade, sala de reunião e as salas de aula. E entre os laboratórios, a gente tem 3 computacionais, que são o LICIV, LAPESP, LACAD, respectivamente, um para atividades em aula e trabalhos acadêmicos de graduação, né, com softwares dedicados à engenharia naval. O outro é o LAPESP, que é para projetos especiais, e o LACAD contém um pequeno cluster, onde a gente pode fazer uns processamentos um pouco mais pesados. A gente também tem um pequeno laboratório de fabricação de modelos, que é o LabMan, Laboratório de Manufatura, e pode usar também outras áreas do DMEC, como a oficina mecânica, onde é possível fazer algumas usinagens. E, finalmente, a gente tem o laboratório de hidrodinâmica, que é o LABEC, sobre o qual eu vou falar. Então, o nosso laboratório possui um tanque de provas, né, que é o Circulating Water Channel, CWC, e possui uma aplicação ampla para ensaios de modelos parcial ou totalmente submersos em escala reduzida ou ultra reduzida. Então, no caso, por exemplo, de sistemas oceânicos, né, a escala precisa ser ultra reduzida. Os estudos que podem ser realizados lá são bastante amplos, então eles vão desde resistência ao avanço a outros como planeio ou arrasto em corpos com modelos cativos, que são aqueles modelos fixos, né, que a gente prende, não se mexem, a manobrabilidade com amarras, escoamento em torno de placas e perfis de folhos com ângulos de ataque, como os lemes, cascos esbeltos, efeitos de turbulência e viscosidade, entre outros. E o que está bastante em voga agora entre os sistemas oceânicos, né, que são os movimentos induzidos por escoamento, que a gente chama de Flow Induced Motions, FIM, dentre os quais a gente tem o VIV, que é mais clássico, né, que é a vibração induzida por vórtices, o VIM, que é a vibração, o movimento, né, movimento induzido pela emissão de vórtices, que trata da oscilação em corpos de menores razões de aspecto, maiores dimensões do que os de VIV, que tratam-se de cabos e umbilicais, e também o tatalamento, que são as oscilações rotatórias, né, também devidas à emissão de vórtices. Além disso, a gente também pode realizar estudos com alagamento progressivo, projeto de batedor de ondas para o próprio tanque, sloshing, validações de códigos computacionais diversos, pesquisa sobre o próprio equipamento, né? Então, algumas validações das características deles, das limitações, inclusive algumas pesquisas no
no campo do controle, né? A gente vem também tentando implementar algumas melhorias no painel de controle. E geração de energia de correntes, entre outros. E essas atividades são realizadas, então, dentro de aulas práticas de hidrodinâmica e mecânica dos fluidos, dentro de exercícios de disciplinas de graduação, em pesquisas de trabalho de conclusão de curso, pesquisas em conjunto com outras instituições, como foi o caso da parceria que a gente terminou no ano passado, da Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, com a Universidade de Tóquio também, do Japão. E algumas atividades de extensão, como por exemplo a nossa empresa júnior de engenharia naval, a Nautilus Consultoria, a pedido de clientes, né, faz alguns ensaios também naquele tanque. Então, o nosso equipamento, que consta lá no LABEC, é o Circulating Water Channel, que é um canal de água circulante, né? Ele é um toroide que fica no plano vertical, né, de seção quadrada e que possui um gabinete aqui de controle, né, ao lado, onde a gente controla a velocidade da corrente, o nível da água, ou seja, a espessura da lâmina d'água, e possui na parte superior uma seção de vidro, que é a seção onde a gente pode visualizar o fenômeno que a gente está estudando. Então, um pouco de detalhes sobre esse equipamento, né? A gente tem aí a figura do layout dele com as dimensões principais. Em amarelo claro, a gente tem aqui, né, a altura, que são 2,9 metros, o comprimento total, que são 7,5 metros. E na seção de teste, a gente tem 2,5 metros de comprimento, e a lâmina d'água dele é quadrada, então é de 0,5 metro por 0,5 metro, né? 0,5 metro de altura por 0,5 metro de boca, tem um pouquinho de altura aqui de borda livre. Esse equipamento é composto, então, de algumas partes que eu vou explicar agora, né? Começando pelo canto inferior direito aqui, a gente tem o motor, né? Que a partir do controle daquele gabinete que mostrava na foto do slide anterior, ele vai rodar com uma rotação maior ou menor, né? E conforme a gente controla isso, a gente controla a velocidade da corrente. A esse motor está ligado um eixo que comunica diretamente com o impulsor, que é um hélice interno a essa seção e que vai girar propelindo aí a água que vai ficar circulando continuamente dentro do toroide. Essa água, então, vai sair dessa região do impulsor, vai atravessar o impulsor, vai primeiro encontrar com uma grade aqui que parece uma colmeia, né, de abelhas, um favo todo furadinho, por onde ela vai passar retificando o fluxo, né? Depois, para fazer essas curvas, ela vai ter um auxílio aqui de algumas aletas que vão tentar reduzir a quantidade de turbilhonamento e encontrar novamente outra grade de retificação. Ao se aproximar da seção de testes, ainda a água vai passar por uma região aqui onde a gente encontra um acelerador de superfície. Esse acelerador de superfície é um motor que gira um cilindro cuja superfície está em contato com a parte superior da lâmina d'água, aqui nessa região, né? E essa discussão vai ser feita mais adiante. E depois ela atinge aqui a seção de testes, né, onde a gente realiza os nossos experimentos, passa por uma grade de segurança, onde qualquer objeto, né, que se desprenda acidentalmente aí do modelo vai ser barrado, e depois passa novamente pelas duas curvas com algumas aletas, né, de retificação e reinicia todo esse processo do fluxo circular aqui dentro. Ainda tem mais dois equipamentos importantes aqui na parte superior direita e na parte superior esquerda, que são os sugadores de ar. Então, para que toda a seção se mantenha aqui preenchida de água, né, sem ficar com oscilações e, portanto, com ondas se propagando aqui dentro
do CWC, a gente tem essa sucção de ar aqui, né, nos dois cotovelos, em que garante o preenchimento total do equipamento pelo lado de dentro. Então, como eu falei para vocês, né, aqui a gente tem a seção de teste e o acelerador de superfície, né? Qual é a função dele? Então, se a gente pegar um corte aqui, né, dessa seção de teste, o que a gente vai ver vai ser o perfil de velocidades da água, né? Então, o que a gente tem? Numa vista lateral, né, como se a gente estivesse olhando realmente a lateral da seção de teste, como a gente tem aqui embaixo o fundo, que também também vai ser uma superfície sólida, né? A gente vai ter, pelo princípio da aderência total, uma freada das partículas que chegam, né, pelo escoamento uniforme. Então, você tem o desenvolvimento aqui de um gradiente de velocidade até que se atinja uma distribuição uniforme para fora da camada limite desse escoamento, certo? Então, esse perfil acontece a partir do fundo, mas também quando atinge a superfície de fronteira entre a água e o ar. Então, o perfil que a gente encontra não é esse clássico que a gente costuma estudar em mecânica dos fluidos, né? Mas tem também uma pequena redução da velocidade ao se aproximar com o ar. Então, para que haja uma redução dessa perda de velocidade aqui, é que a gente tem aquele acelerador que vai tentar fazer com que essa freada, né, essa diminuição de velocidade aqui, ao encontrar o ar, seja diminuída, de forma que a partir de uma determinada distância aqui do fundo, né, para fora da camada limite, a gente tenha uma distribuição mais uniforme do campo de velocidade, né? Ao mesmo tempo, a gente tem, então, na vista de topo, né, do tanque, um desenvolvimento aí de velocidade que começa uniforme e depois ele vai desenvolvendo até atingir o perfil completamente desenvolvido, né, ao longo da sessão de teste aí. Então, os temas de pesquisa atuais que a gente vem realizando são a resistência ao avanço de placa plana com incrustações de vida marinha, né, que é o caso de sistemas oceânicos que passam muito tempo operando, né, e que precisam docar, e aí a gente tem um acréscimo da resistência ao avanço devido a essas incrustações de vida marinha e que vem sendo estudado principalmente agora nesse tema de descomissionamento e desmonte e reciclagem de plataformas, né? Também a resistência ao avanço de modelos em escala reduzida ou ultra reduzida, que são experimentos clássicos, né? Algumas investigações de mapeamento de desempenho do próprio CWC, né, para a gente ter o domínio completo do que a gente pode fazer e quais são as limitações dele, e um pouco de aprimoramento dos recursos de controle do tanque, né? Então, por exemplo, para a gente poder fazer esse controle da frequência de rotação do motor, né? Um controle através de input de valores no computador e que ele passe diretamente para o painel de controle ao invés do ajuste analógico, né, manual. Então, finalmente, para quem quiser participar, né, ou colaborar com as nossas pesquisas, basta a gente estabelecer uma parceria, um convênio, né, ou até mesmo fazer um intercâmbio de alunos ou colegas docentes, pesquisadores, né? E para isso, basta entrar em contato com a gente. Eu sou a coordenadora do laboratório, né, Paula Mishima, aqui está o meu endereço de e-mail, ou o vice-coordenador, professor Miguel, né, aqui também o e-mail dele está disponível. E quem quiser mais informações sobre as nossas instalações, também especificamente um pouquinho mais de detalhes, inclusive o manual, né, de uso do laboratório, pode acessar esse
endereço aqui do nosso site da UFPE e lá vai poder acessar todas essas informações. Então, finalmente, agradeço muito pela atenção de todos e desejo a vocês um ótimo evento.